Volume 571 do Histórico. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos em falência. Então, aqui no Brasil, é de um modo geral. Por viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não sentiram as mudanças das energias que antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia para o desenvolvimento do raciocínio da humanidade, para que todos passem a se conhecer e conheçam à sua volta o seu verdadeiro estado natural. Por conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque todos são de um mundo só, um mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Raciocinando volta para o seu mundo de origem e pensando não. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Então aí vão conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional com seu progresso de pureza. Porque todos são habitantes de um mundo só, com seu corpo de energia e de vida eterna, com seu progresso de pureza. Muitos estão colocando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando uma montoeira debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar com o mundo racional. Todos apelando de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque não estão aguentando os arroxos da vida da matéria. A matéria, a natureza, vem arrochando todos para pegarem nos livros de cultura racional. E o arroxo da natureza é feio. Por isso a coisa está preta no mundo inteiro. A coisa está preta no mundo inteiro. E outra, se a pessoa ficar ligada nessas duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional porque são carnívoros, são canibais civilizados. Essas energias são duas energias em transformação e de formas que se transformam na categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por isso os bichos são ferozes, porque é o magnético puro, com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935. Agora tem que raciocinar para tratar de desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e ser um corpo de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas, por isso são eternas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais os arroxos da vida da matéria, porque estão expostos a todos os males. E tem que repetir os assuntos muitas vezes para que a pessoa possa sentir o que é a cultura racional. E essa é a vida dessa deformação e transformação racional. Transformação porque se transforma de uma vida para outra. Quem conhece cultura racional abraça de unhas e dentes, mas quem não conhece menospreza o que está necessitando, o que está precisando.
A pessoa não deva humilhar aquilo que não conhece, deva respeitar, porque não conhece. Se conhecesse, dizia logo: é isso que eu estava procurando. Qual é a minha origem? De onde vim? Para onde vou? E para onde irei? Para onde irei depois de morto? Quem não se conhece não sabe o que diz. É preciso que a pessoa se conheça para saber o que diz. Ninguém sabia, pensador nenhum sabia, que a fase do pensamento tinha acabado e que a natureza deixou de alimentar o pensamento do pensador. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a violência, causou o terrorismo. Causou todo esse desequilíbrio porque houve a falência do pensamento. Causou todos esses distúrbios da natureza, toda essa regulagem da natureza. A natureza começou a regular de outra forma. Porque quando a energia elétrica e magnética governava a natureza era de uma forma. Agora a energia que está regulando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio. É por isso que aí estão todos esses males natural da natureza, destruindo a humanidade como câncer, como AIDS, como a leucemia. Moléstias que o pensamento não encontra cura para resolvê-lo, porque são epidemias da natureza. E os pensadores podem remediar, mas não encontram cura direta para essas epidemias da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão sabendo de onde veio, quer saber para onde vai. E o pensamento não diz nada. Quer saber o porquê que é uma deformação, deformado, cheio de defeitos. Defeitos esses contra si mesmo. Hoje o mundo inteiro está mudando, está mudado, e por isso existem enchentes por todos os lados e em várias nações. É calor de matar, frio de matar, seca de matar. E até terremoto no Brasil, coisa que nunca existiu. Tornados de derrubar cidades inteiras e enchentes de ficarem até casas submersas. Terremotos, vulcões, furacões, tufões, tornados. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Até o dinheiro que está desvalorizado. Já existe até notas de 1 milhão de cruzados, porque está aí a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Por isso tudo está falindo. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência. Falência por todos os lados do mundo. Então aqui no Brasil é uma calamidade. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos em falência. Então aqui no Brasil é de um modo geral, com o pensamento tudo vai de mal a pior, como estão indo todos os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todas as soluções estão na energia que está comandando a natureza. Quem está ligado à energia racional, que está comandando a natureza, é amparado pela natureza, é guiado pela natureza. É orientado pela natureza, é favorecido em tudo pela natureza, porque está ligado à energia que está ligada à natureza. Hoje todos têm que raciocinar e não mais pensar, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que há milhões de milênios vêm preparando toda a humanidade para a fase do terceiro milênio,
que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida hoje tem solução definida e definitiva, e que não está mais no pensamento as soluções certas e corretas da humanidade, sim no raciocínio. Porque a fase racional, a fase é da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém suporta mais a vida da matéria. A vida da matéria está superada, porque é um conjunto de ruínas reunidas e, por isso, por si mesma se destrói. Depois que passaram a se conhecer, muitos não ligam mais os caprichos desse conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialistas, não são mais fanatizados pela matéria, porque não dão importância àquilo que não vale nada. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais apego às coisas materiais, porque sabem que não adianta nada apego ao nada que termina em nada. O nada que aparentemente parece tudo ser e que verdadeiramente nada é, porque termina em nada, termina morrendo. Hoje todos que passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem que estão a caminho do seu verdadeiro estado natural. E por isso estão vibrando de alegria, e por isso todos colaboram com muito gosto, porque sabem que colaborando com o mundo racional voltará para o mundo racional. Porque colaborou com o verdadeiro Deus, está garantida a sua volta ao seu estado natural pela sua colaboração. Todos que já passaram a se conhecer sabem disso e transmitem uns para os outros. Ninguém vive mais iludido porque passaram a se conhecer. Iludidos são os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Estão na luta do nada pelo nada por estar vivendo desconhecido de si mesmo. O importante da vida de todos é o se conhecer, saber quem são, saber de onde são, saber o porquê que todos assim são, saber o porquê dessa deformação racional. Saber de onde são e de onde vieram, e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Isso aqui é importante na vida de todos. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Como está no mundo inteiro, todos discutindo a troco de nada, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com o pensamento tudo vai de mal a pior, porque terminou a sua fase em 1935. Como está caminhando o mundo inteiro para pior. E por isso as discussões não resolvem nada. Todos discutem, vêm vindo discutindo e não resolve coisa nenhuma, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. E ninguém sentiu a mudança dessas energias, da fase da civilização para a fase racional, porque todos estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentirem a mudança natural da natureza. Essa é a causa de não sentirem as mudanças das energias da fase do pensamento para a fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos o porquê todos somos assim. E como podemos deixar de sermos assim e voltar ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos?
Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegou mesmo o fim da matéria e o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso está aí a cultura racional desmaterializando a máquina do raciocínio, que é a mecânica racional que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E que lá todos os corpos são de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Todos voltando a serem puros, limpos e perfeitos e eternos, porque passou a conhecer a mecânica racional, a mecânica do nosso verdadeiro estado natural da humanidade. E que a natureza, há milhões de milênios, vem preparando toda a humanidade, para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. E por isso a natureza vem preparando, como sempre preparou a humanidade, para alcançar o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar. Estão tratando de ficarem imunizados da energia elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação, porque todos hoje querem raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E esta é a verdadeira razão da vida. A vida nunca foi do elétrico e magnético, nunca foi do pensamento e da imaginação, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador, e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, morrer nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer viagem nenhuma em que vai se dar mal, porque o raciocínio é o verdadeiro amigo de todos que são racionais. E por isso quem está com esses livros nas mãos está livre de todos os males que poderá existir. Como tem se dado com muitos que são defendidos pelo racional superior, dos males que está atravessando a humanidade, dos assaltos, dos roubos, da ladruagem, da gatunagem, estão livres de passar por esses dissabores, porque estão corretamente no caminho do verdadeiro Deus. E Deus não deixa seus filhos serem molestados, e por isso tem salvo muitos de muitos desastres, porque estão no caminho certo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Quem está por conta de Deus, nada de mal acontece. Mas do Deus verdadeiro, não desses deuses materialistas. O Deus verdadeiro é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Quem está por conta desses deuses da terra está ainda pensando e imaginando. Quem está por conta dessa infinidade de Bíblias está ainda pensando e imaginando. Quem está fanatizado por esses deuses materialistas está perdendo tempo por viver pensando e imaginando. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem está com esse conhecimento nas mãos não acontece mesmo nada, porque são beneficiados pelo conhecimento. E por isso muitos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para salvar a humanidade, porque esse é o conhecimento verdadeiro da salvação da humanidade que está no universo em desencanto. Volume 572 do Histórico. A falência do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Então o pensamento faliu porque a natureza mudou de fase
e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou enfraquecimento do pensamento, causou a falência moral, física e financeira dos pensadores e causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa aqui é a causa da mudança natural da natureza, porque ninguém sentiu por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, das energias da natureza. A natureza mudou de fase em 1935 e ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viver contra a natureza. E causou essa mudança o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E todos esses males que estão destruindo a humanidade, e todos os desastres no mundo inteiro que vêm destruindo a humanidade. Causou a falência física e financeira e moral dos pensadores. Passou o dinheiro a ter pouco valor. E por isso há notas de 1 milhão de cruzados. E todos esses males que vêm destruindo a humanidade, que são muitos. Terremotos, furacão, tufão, tornados, faíscas elétricas. E o AIDS. E o câncer, que são males naturais da natureza para destruir a humanidade. A África, que é uma nação, a fome destruindo os africanos, como todas as nações do mundo existe fome, porque muitos têm vergonha de pedir e vai morrendo de fome. Infelizmente, a fome está em todos os lugares do mundo, nações que fazem calor demais e outras frio de matar, e outras secas. A causa de tudo isso é a mudança de fase, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. A energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, o mundo das energias dos corpos de energias puras, limpas e perfeitas, com o seu progresso de pureza. Hoje todos querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos porque são carnívoros, são canibais civilizados, e por estarem nessa categoria de bicho racional, ligados a essas duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho racional, que é a energia magnética. Por isso os bichos são ferozes. São duas energias que se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Todos querem conhecer a fase do terceiro milênio. E aí está ela, e levando todos para o seu verdadeiro mundo de origem, porque todos são de origem racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros, gostam de carne. E todo bicho é carnívoro, fora os bichos vegetarianos. E assim a natureza está arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar, para que os pensadores conheçam a cultura racional. Muitos já estão dando por ela, dizendo: no pensamento só se discute, não se resolve nada. Temos que sair para outra. Encontram a cultura racional e então diz:
É isso que eu estava procurando, de onde eu vim, para onde eu vou, de onde eu sou e o porquê que eu assim sou. A natureza há milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade, para que depois de bem preparados, venham a conhecer a fase da racionalização dos povos, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso são carnívoros, porque todo bicho é carnívoro, gosta de carne. São canibais civilizados. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando todos, para que depois de bem preparados passem a se conhecer. Porque é triste a pessoa viver sem se conhecer, viver num mundo sem se conhecer. Não saber o porquê que assim é, o porquê que todos assim são. De onde veio, para onde vai, para onde irá. Para onde irá? Irá para as classes inferiores. Está aí a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, só com raciocínio. Com raciocínio a pessoa sabe para onde vai. Para onde vai? Vai para um mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Todos os desencantados vão para o mundo racional. E todos os encantados se transformam em bicho irracional, porque está ligado a essas duas energias em transformação. E é por isso que a natureza, milhões de milênios, que vem preparando a humanidade. E a humanidade penando, sofrendo, como passou-se a escravidão branca e a escravidão preta, sofrendo, penando, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, nessa deformação e transformação racional. Transformaram-se em bicho racional e em bicho irracional, por estar ligado a essas duas energias em transformação, que se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, botam uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para voltar para o mundo racional. Outros botam uma montoeira de livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E quem conhece cultura racional está aflito para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Todos estão apelando para tudo, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A falência do pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Então o pensamento faliu porque a natureza mudou de fase e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou enfraquecimento do pensamento, causou falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa é que é a causa da mudança natural da natureza, porque ninguém sentiu por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, das energias da natureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso com o pensamento não resolve mais nada, somente com raciocínio, porque é a energia racional que está comandando a natureza. A energia da desmaterialização da energia que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional,
essa energia está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá, todos com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E é por isso, pelo pensador perder o direito de viver, é que aí está essa grande mortandade no mundo inteiro. Desastres de todas as maneiras, e essa grande mortandade de doenças novas, e essas infinidade de males naturais da natureza que são os terremotos, os vulcões, os tufões e os furacões. Uma infinidade de males naturais da natureza, epidemias destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso, com o pensamento não resolvem mais nada. Somente com o raciocínio desmaterializado, evoluído e desenvolvido. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e ninguém sentiu essa mudança natural da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje estão cientes das causas de tudo que já se passou, porque não há efeito sem causa. Hoje quem não raciocinar está perdido, porque estão na categoria de bicho racional e vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Aí está a discórdia produzida pelo pensamento. A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante. E todos são guerreiros vencidos pela morte. E todos os guerreiros vencidos vão ajustar contas com a natureza, que cobra com juros muito altos, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cobrança da natureza, o mundo estaria perdido. Porque todos esses que tiram a vida de seu próximo estão condenados a irem para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional. Hoje tem mesmo é que raciocinar. E muitos estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, e dormindo até com o livro debaixo do travesseiro, para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque não está aguentando mais a vida da matéria, porque está insuportável demais. E todo pensador não sabe o porquê que pensa, porque o pensamento nunca esclareceu quem é ele. Se o pensamento estivesse certo, os pensadores não viveriam com tantos desacertos. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é uma chuva de pau no pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isso, que essas duas energias do chão vêm preparando toda a humanidade há milhões de milênios, para poderem ser recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Conhecendo assim a fase do terceiro milênio. E há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para serem recuperados pela fase do terceiro milênio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ricos de felicidade, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação racional, porque não há efeito sem causa. Esse corpo de energia de vida eterna, um habitante do mundo racional, e com a deformação racional materializou-se na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que só pode voltar
ao seu estado natural através da cultura racional, que é a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, a humanidade continuaria encantada. Se não fosse um habitante do mundo racional se materializar como o bicho do chão e trazer essa linda mensagem da volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, estávamos perdidos. E no dia que ele nasceu, caiu uma estrela em seu portão, anunciando o terceiro milênio, uma nova era, a era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos veneram esse habitante do mundo racional, porque todos os eleitores estão devendo a volta para o seu verdadeiro estado natural. Até então todos estavam encantados, vivendo amargurados nessa solidão do encanto, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sem conhecer o seu verdadeiro estado natural por estar encantado pela matéria, fanatizados pelo pensamento e pela imaginação. E por isso fanatizados pelas filosofias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e fanatizados por essa infinidade de deuses e fanatizados por essa infinidade de bíblias diferentes umas das outras. Hoje não são mais fanáticos, porque passaram a se conhecer sabendo quem são, sabendo por que assim são, sabendo de onde vieram, sabendo para onde vão, sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores, estão sabendo para onde vão. São de onde? Corpos de energia de vida eterna no primeiro mundo, mundo racional, com seu progresso de pureza. E aí estão com essa energia, aí materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal. E através da cultura racional, essa energia é desmaterializada. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, onde lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje o mundo, para os que passaram a se conhecer, vibram de alegria por sentir que seu raciocínio está sendo desenvolvido e já quase pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, e a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, vai fazer todos transitar pelo espaço, que muitos já estão recebendo em sonho há muito, que estão voando, que estão transitando pelo espaço. Isso futuramente será realizado. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo passa por pedaços desagradáveis da sua existência. Quem conhece o pensamento, todos que passaram a se conhecer, não querem mais pensar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador.